Boa noite. Boa noite. Grileiros no sul do Amazonas aproveitam o tempo seco para abrir novas áreas na floresta já desmatada. Em Minas Gerais, a baixa umidade do ar facilita a propagação dos focos de queimada. No Espírito Santo, a falta de chuva compromete a produção agrícola e de leite. Sem concorrência, um grupo espanhol arremata a concessão de Congonhas e de mais 14 aeroportos brasileiros. A maioria do STF decide que a nova lei de improbidade administrativa pode beneficiar apenas servidores e políticos em processos que ainda estão na justiça. Uma empresa é acusada de prejudicar quase 4 mil pessoas numa pirâmide financeira. E a OMS tenta acabar com o preconceito contra a varíola dos macacos. O Jornal Nacional está começando. A OMS decidiu envolver o público no mundo inteiro na escolha de um novo nome para a doença que até agora tem sido chamada de varíola dos macacos. Nada de comitê técnico escolhendo nome a portas fechadas. A OMS decidiu abrir o processo. Qualquer um, do mundo acadêmico, da sociedade civil, pode sugerir como rebatizar a varíola dos macacos. Basta entrar nessa plataforma na internet. Já tem dezenas de sugestões. Algumas técnicas, como Opoxid 22, apresentada por um médico de Harvard numa referência ao gênero do vírus, ortopox vírus, e o ano em que a doença virou uma emergência de saúde pública de interesse internacional. A pressão é grande para que a Organização Mundial da Saúde mude logo o nome dessa doença. O que os críticos dizem é que chamar de varíola dos macacos dá margem à confusão e estigmatização. Essa faz referência à Covid-19, Movid-22. Uma das mais populares apenas simplificou o nome atual, Mpox. Foi proposta por um grupo de organizações LGBTQIA+, do Canadá. Em junho, com medo de que o nome pudesse ser usado de forma racista, renomados cientistas assinaram um comunicado conjunto pedindo uma versão que não fosse discriminatória nem estigmatizante. Desde que o vírus chegou ao Brasil, o país já registrou uma série de ataques a macacos. O nome atual surgiu porque o vírus foi identificado pela primeira vez em primatas num laboratório da Dinamarca em 1958. Só que a doença é encontrada em vários animais, especialmente roedores. Em humanos, foi registrada pela primeira vez em 1970, na República Democrática do Congo. Em maio, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo planeta. A porta-voz da OMS, Fadela Shaib, destacou: é muito importante encontrarmos um novo nome, porque é a melhor prática para não criar ofensa a um grupo étnico, uma região, um país, um animal. A OMS vai levar em conta critérios científicos e a facilidade para pronunciar em diferentes idiomas. Com certeza não vamos anunciar um nome ridículo, garantiu. Usar máscaras não é mais obrigatório nos aviões e nos aeroportos brasileiros. Depois de 1 ano e 8 meses de uso obrigatório, hoje na sala de embarque do aeroporto de Brasília, muita gente estava sem máscara e viajou sem ela. Fica facultativo, as pessoas podem escolher usar ou não, né? Vera Lúcia decidiu continuar com a proteção. Eu não me sinto confortável em não usar máscara, eu vou continuar usando máscara. O uso de máscara se tornou obrigatório em aeroportos e dentro de aviões em dezembro de 2020, quando o Brasil registrava cerca de 700 mortes por dia por causa da pandemia. E ontem, por unanimidade, a diretoria da Anvisa decidiu tirar a obrigatoriedade do uso de máscara nos aviões e nas salas de embarque. A agência avaliou que a medida se tornou possível com a redução no número de casos e mortes por Covid e do avanço da vacinação. A máscara cumpriu um papel de salvar vidas efetivo. Nós não podemos baixar a guarda, mas é preciso ter proporcionalidade também. Apesar de não ser mais obrigatório, a Anvisa recomenda manter o uso da máscara nos aeroportos, principalmente por pessoas com sintomas gripais, com baixa imunidade, gestantes e idosos. E a Anvisa manteve algumas medidas. A oferta de álcool em gel nos aeroportos e nos aviões, os procedimentos de limpeza e de desinfecção, desembarque por fileiras e avisos sonoros recomendando o uso de máscaras, especialmente por pessoas vulneráveis. A pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, considerou que a decisão da Anvisa foi precipitada.
Eu continuarei usando máscaras em aviões. A pandemia não acabou, que a transmissão ainda é alta, que temos cepas circulantes de alta capacidade de transmissão, apesar de ter diminuído o número de mortes e de hospitalizações. Pensando que ainda morrem mais de 200 pessoas por dia de Covid-19 no Brasil, não é uma realidade que nós possamos ignorar. Para a infectologista Ana Helena Germoglio, as pessoas têm que fazer uma avaliação própria quando estiverem em ambientes como um aeroporto. A gente tem que ter um novo olhar, né, sobre o uso de máscara, não tratar isso como uma obrigatoriedade, mas como uma opção de proteção da gente. A Eliana Marques conta pra gente agora sobre a virada no tempo em boa parte do Brasil. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você e para o Bonner e boa noite para você também. A sexta-feira vai ser tão gelada quanto já está sendo a quinta-feira no sul do país. Hoje teve chuva congelada em cidades gaúchas e na Serra, em São José dos Ausentes, a sensação térmica chegou a 15 graus negativos no fim da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Até a madrugada de amanhã tem previsão de mais precipitação invernal, tanto na Serra Gaúcha quanto na Catarinense. Precipitação invernal pode ser neve, chuva congelada, que já cai em forma de gelo, ou até mesmo a chuva congelante, que começa líquida e só congela quando toca o chão frio. Também tem previsão de geada generalizada e podendo se estender até as primeiras horas da manhã. Previsão para essa área, que pega grande parte da região sul e o sul de Mato Grosso do Sul. O dia vai ser muito frio nas capitais do sul, com mínimas de 4 graus em Curitiba, também em Porto Alegre, e de 8 graus em Florianópolis, e máximas entre 11 e 16 graus apenas. Campo Grande também vai ter uma sexta-feira com temperaturas muito baixas. Amanhece com 7 graus e à tarde os termômetros não devem passar dos 15. Em Cuiabá e em Rio Branco, máximas de 25 graus, o que para essas capitais pode ser considerado frio. Em agosto, o normal é ter máximas de 33 graus lá em Rio Branco e de 34 em Cuiabá. A semana termina gelada também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital paulista, mínima de 9 e máxima de 15 graus. No Rio, máxima de apenas 22 graus. E além do frio, tem previsão de temporal nessas duas capitais. Os ventos também vão soprar com força e até o sul do Amazonas. As rajadas mais intensas devem ser registradas no Rio em torno dos 80 km por hora. O vento e a chuva têm a ver com essa frente fria continental, que se formou a partir de um ciclone que estava no oceano. Tem possibilidade de chover forte também aqui no oeste do Amazonas. Já nas outras áreas em verde aqui da região norte, chuva mais fraca, assim como nas áreas em verde do nordeste, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Agora, onde o mapa está amarelo, aí o tempo fica firme. É o caso de Brasília, que até vai amanhecer com frio, mas à tarde vai ter calor. Em Goiânia e em Fortaleza, máximas de 30 graus, Teresina com 36 e Palmas com 37 graus. Contrastando aí com aquele frio intenso das outras regiões. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Até amanhã. Nos 7 primeiros meses desse ano, a área destruída por queimadas no Pampa foi 34 vezes maior na comparação com o ano passado. Na Amazônia, até julho, as queimadas consumiram 1.400.000 hectares, uma alta de 7% sobre o ano passado. Em todos os biomas, o fogo consumiu 3 milhões de hectares. É uma área equivalente à do estado de Alagoas. Uma equipe do Jornal Nacional esteve na região que concentra há 2 anos seguidos o maior número de queimadas na Amazônia. Uma densa nuvem de fumaça cobre o céu na região sul do Amazonas. Lá embaixo, a floresta está em chamas. Focos de incêndio se espalham pela mata. Nessa época de seca, aumenta o número de queimadas na região. A maior parte delas, reflexo da ação do homem. O Jornal Nacional acompanhou uma equipe do Greenpeace que atua numa das áreas ameaçadas da Amazônia. Nós estamos sobrevoando a região sul de Lábrea, numa área que acabou de ser atingida pelas queimadas. Nós vemos que o céu está coberto pela fumaça e lá embaixo nós vemos as cinzas misturadas com as árvores que foram derrubadas na mata. Lábrea faz parte da região conhecida como Amacro, que reúne o sul do Amazonas, o leste do Acre e o norte de Rondônia. No ano passado, Lábrea liderou um ranking nefasto.
o de maior número de focos de calor em toda a Amazônia Legal. Este ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, outro município da região, Apuí, concentra o maior número de queimadas. Foram 1.254 de janeiro a 16 de agosto. Segundo o Greenpeace, os grileiros aproveitam a estiagem para abrir novas áreas na floresta e consolidar as já desmatadas. E isso é muito preocupante, porque essa área, conhecida como a macro, ela já começa a se aproximar com muito perigo do maior bloco de floresta ainda conservada da Amazônia, um bloco que tem uma biodiversidade que a gente não pode perder, não pode abrir mão e que também é importantíssimo aí na garantia do equilíbrio climático, não só para quem está aqui, mas para todos os brasileiros e para todo o mundo. A nossa equipe fez o trajeto de Porto Velho, capital de Rondônia, ao sul do Amazonas de carro. No caminho, muita fumaça e focos de incêndio à beira da estrada. Estas duas últimas árvores resistiram até ser totalmente consumidas pelo fogo. Nós estamos em Santo Antônio do Matupi, que é um distrito de Manicoré, que concentra altos índices de queimadas. E andando pelas ruas daqui, a gente percebe o porquê. O cheiro da fumaça é muito forte e o céu é tão carregado que nem dá para perceber a luz do sol. A ausência das forças de segurança nacionais, a ausência da atuação mais firme do IBAMA, do ICMBio, faz com que você tenha um campo livre para esse tipo de crime ambiental. Em contrapartida, os estados da Amazônia Legal estão sobrecarregados, porque eles têm que combater não só as suas glebas estaduais, não só as suas áreas, as áreas de proteção, mas também tem que defender as áreas da União que estão desprotegidas. O governo federal declarou que o Ministério do Meio Ambiente coordena uma operação para combater os crimes ambientais na região e que está em vigor um decreto que suspende por 120 dias a permissão do emprego de fogo no território nacional. A umidade do ar em níveis críticos tem facilitado a propagação de focos de queimada em grande parte do Brasil. O incêndio destrói a mata fechada nas proximidades do Parque Nacional da Serra do Gandarela, na região metropolitana de Belo Horizonte. Bombeiros usam helicópteros para pegar água em uma lagoa e despejar nos focos. Em Minas Gerais, os bombeiros registraram quase 2.000 ocorrências de incêndios florestais, de 1º a 15 de agosto. O tempo está muito seco. Em algumas regiões do estado não chove há 4 meses. E o vento forte nesta época do ano e a vegetação também seca colaboram para o aumento das queimadas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo de baixa umidade do ar em 326 cidades de 8 estados, além do Distrito Federal. Nessas regiões, a umidade tem ficado entre 12% e 20%, enquanto o ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, é acima de 60%. Esse ano, assim, a gente teve um adiantamento da estação seca, né? Então, a chuva praticamente em meados de março, ela terminou, né? Se a chuva demorar muito aí em setembro, provavelmente a gente tende a ter efeitos bem graves aí de queimadas e incêndios durante o mês de setembro também. A gente pede a atenção da população vizinha, das áreas, para que tome bastante cuidado com queimadas, principalmente para a limpeza de terrenos. O meio ambiente é severamente afetado. A fauna, a flora, ela está sempre sendo prejudicada nesse aspecto, né? O Espírito Santo decretou estado de atenção por causa da seca. A falta de chuva já derrubou a produção agrícola e a de leite. O fogo começou no fim da tarde. Chegou perto da escola, que interrompeu as aulas. A moradora foi pra rua assustada. Quase sufocada dentro de casa lá. Minha filha estava aqui em casa, ela saiu, eu falei, gente, tá demais. Mais de 1.200 áreas de vegetação pegaram fogo esse ano no Espírito Santo. Um aumento de 12% comparado com o mesmo período do ano passado. Os bombeiros dizem que o tempo seco é a causa desse aumento. O Instituto Estadual que mede a quantidade de chuva afirma que esse é o período de estiagem mesmo. Mas em municípios do sul do Espírito Santo, nos últimos meses, choveu menos de 10% da média histórica. O governo do estado decretou situação de atenção por causa da seca. Reforça o pedido para que órgãos públicos, empresas e cidadãos não desperdicem água. O rio Itapemirim, um dos maiores do estado, está com a vazão de 20 metros cúbicos. Em períodos normais, é de 50 metros cúbicos. Uma secura danada, bastante tempo que não chove, né? Fica preocupado, sim. Mas nas cidades ainda não há risco de desabastecimento.
É na área rural que a seca gera mais prejuízos. Coisa de 5 a 6 meses passado que caiu uma chuvazinha que deu uma águazinha. O resto é aquela frente fria que só refresca, mas chuva que é bom, nada. Mais de 1.000 produtores de abacaxi estão notando que as frutas não cresceram, ficaram com a metade do tamanho. Sem água, elas não se desenvolveram. A gente nunca enfrentou um período tão grande de seca, entendeu? 80% da produção de abacaxi da safra do ano que vem não vai ter abacaxi. E também não vai ter um abacaxi de qualidade, porque comprometeu muito. Na pecuária, tem fazendeiro trazendo cana de outras cidades para alimentar o gado, porque o pasto está seco. Mas nem todos conseguem comprar cana ou ração. E mais de 200 animais já morreram de fome. Aqui papai já perdeu em média 15 cabeças já. Hoje de manhã faleceu mais um animal de fome porque não tem o que comer. A produção de leite já caiu 40% na região sul do Espírito Santo. Desanimador, você chegar aqui e não vê o que os animais não têm o que comer, você fica até sem saber o que vai fazer. Nós estamos sofrendo bastante, tá? Com essas 18 cabeças que eu perdi. Foram 9 vacas, 3 novilhas e 6 bezerros. A seguir, o leilão de Congonhas e de mais 14 aeroportos. E a empresa acusada de aplicar o golpe da pirâmide financeira em quase 4.000 pessoas. O governo privatizou hoje 15 aeroportos, entre eles o de Congonhas, um dos mais movimentados do país. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, fica no meio do caminho de muita gente que viaja com frequência. E está sempre vendo os mesmos problemas. O estado de conservação de banheiros, das instalações, dos corredores, as escadas rolantes constantemente têm problema. Congonhas é o segundo aeroporto mais movimentado do país e foi o principal entre os leiloados hoje pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Só houve uma empresa interessada. Ela é da Espanha, administra o Aeroporto Internacional de Madrid e também já opera no Nordeste do Brasil. Ofereceu 2,450 bilhões de reais, 231% mais do que o lance mínimo. Além de Congonhas, a empresa vai operar durante 30 anos os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Santarém, Marabá e Parauapebas, no Pará, e Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais. E terá que investir para melhorar a qualidade das operações. Em Montes Claros, as reclamações estão na ponta da língua. Toalete, os serviços de limpeza, o atendimento em si, os cuidados com as bagagens, né? Em Marabá, passageiros querem a ampliação do aeroporto. Em dias como hoje, um voo de Brasília que a gente pegou, a gente percebe que o tamanho não é adequado, né? Modernizar, ampliar o aeroporto de Congonhas passa por vários gargalos. Um deles é de falta de espaço físico. O aeroporto está aqui e bem na frente passa o corredor norte-sul, que é uma das principais avenidas da cidade. E já ali do outro lado, prédios comerciais, hotéis, bancos. São Paulo cresceu em volta de Congonhas. Não há terrenos desocupados que o aeroporto possa absorver. No entorno também ficam bairros residenciais. Por causa do barulho, o aeroporto não pode operar de madrugada. E as pistas são curtas para alguns aviões maiores. Este advogado especialista em aviação explica que Congonhas precisa remanejar o espaço que já ocupa. Provavelmente para acomodar, a previsão da concessão de que se permita quase que dobrar a capacidade de processamento de passageiros, é necessária a construção de um novo terminal. Outro bloco leiloado no norte teve 2 concorrentes. É composto pelos aeroportos de Belém e Macapá. Foi arrematado com ágio de quase 120%. E o bloco de aviação executiva, com o Campo de Marte, em São Paulo, e o aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, teve um lance 0,01% acima do mínimo. O professor Sandro Cabral afirma que os leilões poderiam ter conseguido resultados melhores, mas não agora. Você tem uma curva de taxa de juros elevada, você tem inflação elevada, não é o melhor momento para alguém se engajar no investimento de longo prazo, né? E no caso de Congonhas, os investimentos são vultosos. E isso é sinalizado pelo fato de ter tido apenas um único concorrente para esse certame. 7 pessoas morreram num acidente no sul de Goiás, na rodovia entre as cidades de Piracanjuba e Caldas Novas. Na batida de frente de 2 carros, um se partiu ao meio. 2 crianças estão entre as vítimas. A Polícia Civil de São Paulo realizou hoje uma operação contra uma empresa acusada de aplicar o golpe da pirâmide financeira em quase 4.000 pessoas. Avenida Paulista 171.
Nos últimos anos, uma empresa registrada aqui movimentou mais de R$770 mil. Neste outro prédio, na zona oeste de São Paulo, um escritório teria negociado milhões de reais em criptomoedas. Os dois endereços são citados numa investigação da Polícia Civil de São Paulo, que identificou uma rede de empresas fantasmas, usadas num esquema de pirâmide financeira. Hoje, os policiais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão. Os alvos eram os donos da MSK, que oferecia aplicações em criptomoedas com juros muito acima dos de mercado. O dinheiro das pessoas que entravam fazendo aportes era utilizado para ressarcimento daqueles que solicitavam. É a principal característica de uma pirâmide financeira. Empresas que necessitavam lavar dinheiro, aportavam dinheiro lá, compravam criptomoedas que depois eram desviadas e sabe-se lá para onde elas iam. No ano passado, a empresa anunciou o encerramento de parte das operações e se comprometeu a devolver o dinheiro de 3.800 pessoas. Uma promessa que, segundo os clientes, nunca foi cumprida. O prejuízo às vítimas chega a 700 milhões de reais. A operação da polícia tinha dois objetivos: recolher mais provas do esquema e bloquear bens e valores dos envolvidos, para começar a ressarcir quem perdeu tudo que tinha investido. O advogado da MSK nega irregularidades. Crime não houve, nem de pirâmide, nem de lavagem de dinheiro e muito menos de estelionato. Muitas pessoas foram lesadas e haveremos de ressarci-las. Esta mulher, que pediu para não ser identificada, tinha 200 mil aplicados na MSK. Pelo menos o dinheiro de volta eles têm que pagar. É dinheiro trabalhado, é dinheiro que pode ser para o futuro dos meus filhos, pode ser para o meu futuro. Autoridades da Rússia e da Ucrânia subiram o tom das acusações sobre os ataques registrados na região da maior usina nuclear da Europa. Na troca de acusações explosivas, a Rússia afirmou que as ações das forças ucranianas na usina nuclear de Zaporizhia podem levar a uma situação semelhante à tragédia na usina nuclear japonesa de Fukushima. O Ministério das Relações Exteriores russo também acusou a Ucrânia de querer sabotar a inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica. Do lado ucraniano, a principal agência de inteligência militar do país acusou a Rússia de estar preparando o que poderia ser um ataque aos reatores da usina, mas não apresentou provas. Hoje, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, visitaram a cidade ucraniana de Lviv. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu com eles e fez um apelo para que a ONU garanta a segurança de Zaporizhia. Zelensky e Guterres querem que os técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica inspecionem a usina sem a presença dos ocupantes russos. Guterres pediu que russos e ucranianos cheguem a um acordo para restabelecer o comando civil da central atômica. Erdogan e Zelensky também discutiram as bases de um acordo para a reconstrução da infraestrutura ucraniana destruída durante a guerra. O presidente turco se posicionou ao lado de Kiev, sempre disposto a negociar um cessar-fogo. Enquanto isso, fontes da diplomacia russa comentaram que Vladimir Putin estaria aberto à possibilidade de se encontrar com Zelensky. No início da noite, pelo menos 4 explosões foram ouvidas na cidade de Sebastopol, na Crimeia, península que a Rússia anexou em 2014. A seguir, o presidente da Câmara faz uma defesa da democracia e das urnas eletrônicas. O TSE promete punição dura para partido que fraudar as cotas de candidaturas de mulheres. O presidente Jair Bolsonaro se envolveu hoje num incidente com um blogueiro de direita enquanto conversava com apoiadores em Brasília.
Hoje cedo, Bolsonaro parou para tirar fotos com os apoiadores quando o blogueiro de direita Wilker Leão se aproximou para fazer perguntas ao presidente. Por que o senhor limitou a delação premiada, presidente? Em meio à confusão, o blogueiro foi empurrado e caiu no chão. Na imagem não dá para ver quem o empurrou. Logo após, o blogueiro passou a provocar o presidente. Quero ver se é corajoso de sair para conversar comigo, tchutchuca do Centrão. Você é tchutchuca do Centrão, cara. Me responde, para de ser covarde. Seu covarde. Ao sair do carro, Bolsonaro se aproximou para uma conversa e tentou pegar o celular dele. Oxi, não, tá maluco, é? Os seguranças separaram os dois. Quando os ânimos se acalmaram, Bolsonaro e o youtuber conversaram por alguns minutos sem novos incidentes. O Palácio do Planalto não quis se manifestar sobre o incidente. A Justiça Federal absolveu o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, da acusação de corrupção passiva nas investigações da Operação Acrônimo. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, considerou a denúncia do Ministério Público Federal improcedente. Declarou que o Ministério Público Federal não trouxe aos autos prova alguma dos fatos que alegou. Afirmou ainda que as declarações prestadas por corréus colaboradores e mensagem eletrônica trocada por um deles com um dos acusados não demonstram o cometimento dos crimes contra a administração pública referidos na inicial acusatória. A denúncia foi apresentada em 2016, num desdobramento da Operação Acrônimo, que investigou os supostos esquemas de lavagem e desvio de dinheiro em campanhas eleitorais. E teve como base a delação premiada do empresário Benedito Oliveira, conhecido como Bené. Os procuradores denunciaram Fernando Pimentel, que na época era ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por corrupção passiva. Outras 5 pessoas que haviam sido denunciadas pelo Ministério Público Federal no mesmo processo por corrupção ativa e passiva, incluindo Benedito Oliveira e Marcelo Odebrecht, na época presidente da construtora Odebrecht, também foram absolvidas. A defesa de Marcelo Odebrecht declarou que o caso não configura qualquer crime, razão porque a decisão está correta e faz justiça a Marcelo e aos demais acusados absolvidos. Fernando Pimentel afirmou que não há reparação possível para o sofrimento pessoal e familiar, mas crê que, para além de restaurar a verdade e a segurança jurídica, esses julgamentos sejam um alerta para que nunca mais os preceitos jurídicos e o devido processo legal venham a ser corrompidos sob qualquer pretexto. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a nova lei de improbidade administrativa pode beneficiar processos antigos que ainda estão em andamento, mas só para casos em que não houve intenção de cometer a ilegalidade. O Supremo Tribunal Federal decidiu analisar os efeitos da nova lei de improbidade administrativa em fevereiro, depois de receber o primeiro recurso, 4 meses após a lei ter entrado em vigor. A Corte julgou a validade de mudanças como a exigência de comprovar o dolo, a intenção de cometer a irregularidade e a redução do prazo de prescrição para algumas situações, o tempo para a punição e devolução do dinheiro. O caso em análise foi o de uma advogada que prestou serviço para o INSS, que poderia ser beneficiada pelas mudanças da nova lei. No primeiro dia do julgamento, dia 3 de agosto, o relator Alexandre de Moraes foi favorável à aplicação da nova lei para casos de improbidade culposa, sem intenção, ainda em andamento. E mesmo assim, após a análise da Justiça. Mas votou para impedir o benefício da nova lei a casos encerrados, sem chance de recursos. Sobre os prazos de prescrição mais curtos, Alexandre votou para que não sejam aplicados aos processos pendentes. A partir de então, vários ministros votaram de forma parcialmente diferente. André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, o presidente Luiz Fux e o decano Gilmar Mendes. O ministro Edson Fachin divergiu do entendimento do relator e foi o primeiro a votar por não permitir a aplicação da nova lei de improbidade para todos os casos, incluindo os que ainda estão sendo julgados.
O mesmo para as regras de prescrição. De acordo com Fachin, como a lei tem natureza civil, os fatos devem ser analisados seguindo a lei em vigor na época em que aconteceram. Esse entendimento foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Foram muitas nuances, muitos detalhes divergentes e concordâncias. Assim, no final do julgamento, os 11 ministros debateram para fixar uma única tese. É ela que passará a ser aplicada em casos de improbidade administrativa já julgados ou em andamento na Justiça. A tese fixada pelos ministros ficou assim: é necessária a comprovação de dolo, de intenção, para o enquadramento dos atos de improbidade administrativa. A nova lei aprovada em 2021 não pode alcançar casos já encerrados na Justiça, sem qualquer direito a recurso, nem mesmo no momento em que as punições já estiverem sendo aplicadas. A nova lei só poderá beneficiar o agente público que ainda estiver sendo julgado. Nesse caso, a Justiça precisará definir se não houve a intenção de cometer a irregularidade. Os novos prazos de prescrição reduzidos não podem ser aplicados a casos antigos. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje detalhar o patrimônio e outras informações declaradas pelos candidatos nas eleições deste ano. Na prática, o TSE revisou o entendimento que tinha sobre o sigilo dos dados dos candidatos. Ao lançar o sistema de candidaturas deste ano, a Corte tinha suspendido a publicação de detalhes, como endereços dos imóveis, marcas dos veículos e nomes das empresas dos candidatos. A alegação era de que a divulgação dessas informações violava a privacidade e a Lei Geral de Proteção de Dados. Entidades ligadas à transparência chegaram a enviar uma carta ao tribunal pedindo a retomada do detalhamento desses dados. Ao julgar um processo sobre o assunto no plenário, os ministros decidiram, por maioria, retomar o acesso público sobre o patrimônio dos candidatos. Agora é o próprio TSE que deve tornar as informações públicas, mas ainda não há um prazo para que isso aconteça. Os ministros também decidiram que as informações sobre os candidatos continuarão abertas mesmo depois das eleições. Os ministros também julgaram um processo em que o MDB de Alagoas teria usado 3 candidatas laranjas para preencher a cota feminina do partido nas eleições para vereador em 2020. A lei determina que as legendas precisam ter, no mínimo, 30% de candidatas mulheres. O tribunal anulou os votos recebidos pelos candidatos do partido e decidiu pela perda do mandato dos eleitos. Nessa primeira sessão como presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes disse que será dura a punição aos partidos que fraudarem as cotas. As candidaturas laranjas serão declaradas irregulares, nulas, com a nulidade da chapa inteira, ou seja, o prejuízo para o partido que incentivar candidaturas laranjas será muito grande. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu hoje as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. E aos meus amigos, e por onde eu ando, com muita tranquilidade, a gente tem que respeitar o resultado das urnas. Essa questão, eu não canso de dizer, digo em todo canto, dentro e fora do Brasil, nós precisamos de eleições transparentes, sim, sem dúvida sim, mas o resultado das urnas eletrônicas ela é reconhecido. Eu já disputei 8 eleições, 6 em urnas eletrônicas, eu não teria nenhuma condição de falar mal do sistema. Então nós vamos para uma eleição, respeitar o resultado democraticamente. Quem ganhar tomará posse, quem perder se resignará a ficar na oposição, a manter-se nas suas trincheiras, mas sempre respeitando as instituições da democracia. E a nossa democracia, apesar de jovem, ela é muito forte. Eu acredito nela e estarei sempre ao lado das instituições para defendê-las em qualquer situação. O Brasil terá um 3 de outubro normal esse ano, como teve nos últimos 30 anos aqui no Brasil. A seguir, a pesquisa Datafolha de intenção de voto para presidente. E o dia de campanha de candidatos ao Planalto. Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, esteve no interior de São Paulo. O presidente Bolsonaro chegou por volta das 10 da manhã a São José dos Campos. O primeiro compromisso foi no Parque Tecnológico da cidade.
Ele conheceu algumas empresas e o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Depois, seguiu de moto pela Via Dutra até um ginásio de esportes. No discurso para apoiadores, Bolsonaro disse que o executivo precisa trabalhar com o apoio do Congresso para a aprovação dos projetos. Tomamos a inflação. Temos no momento deflação. De julho teremos também em agosto deflação. E temos material humano em todo o Brasil para plantarmos o bem para cada um de nós, o bem para o nosso país. Depois do evento, Bolsonaro saiu sem dar entrevista. Ele embarcou para Brasília por volta de 2h30 da tarde. Do aeroporto, ele foi direto para o Palácio do Planalto. O candidato do PDT, Ciro Gomes, se reuniu com empresários na capital paulista. O único compromisso público de campanha de Ciro Gomes nesta quinta durou mais de 3 horas. Ciro Gomes falou sobre as mudanças que pretende fazer, se eleito, no modelo econômico brasileiro para combater juros altos. Defendeu uma ampla reforma tributária e fiscal com redução de impostos sobre o consumo e elevação da tributação sobre grandes fortunas. Disse que pretende criar um imposto sobre valor agregado, unificando 6 tributos. Ciro propôs um programa de reestruturação de dívidas de famílias e empresas que estão na lista de devedores dos serviços de proteção ao crédito, para, segundo o candidato, estimular o consumo e alavancar a economia. A minha proposta são 66 milhões e 600 mil pessoas que serão chamadas a refinanciar suas dívidas saindo do SPC. E com isso eu consigo fazer a grande alavanca de animação da atividade econômica, que é o consumo das famílias. Não é? O salário mínimo no meu governo também galopará acima da inflação. Também em São Paulo, Simone Tebet, do MDB, participou de um evento na OAB. Diante dos advogados, Simone Tebet defendeu as urnas eletrônicas, o combate às fake news e o respeito ao resultado das eleições. Disse que é contra a reeleição porque estimularia a corrupção e assumiu o compromisso de que, se for eleita, não vai concorrer a um segundo mandato. Simone Tebet prometeu combater o orçamento secreto. Disse que no primeiro dia de governo, se for eleita, vai editar regras para garantir total transparência nos gastos do governo. A candidata também prometeu manter o valor de R$ 660 do Auxílio Brasil, mas com a implantação do que ela chamou de porta de saída para cada beneficiário. Nós vamos ter condicionantes, vacina no braço, que a criança esteja na escola e nós vamos estar olhando a situação daquela família. Tem jovem que precisa ir para o ensino médio, tem jovem que pode ir para o mercado de trabalho e precisa de uma qualificação. Nós vamos garantir a transferência de renda pelo tempo que ele precisar e mais 24 meses, mesmo depois que ele estiver trabalhando. O ex-presidente Lula, do PT, fez campanha em Belo Horizonte. Na Praça da Estação, no centro da cidade, foi montada uma estrutura com 3 palcos. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, estava acompanhado do candidato a vice, Geraldo Alckmin, do PSB. A organização do evento cercou a área. O trânsito de uma das principais avenidas de Belo Horizonte foi desviado. A Polícia Federal reforçou a segurança. O ex-presidente Lula discursou por cerca de meia hora. No discurso, ressaltou que dará prioridade às ações de combate à fome no país. Disse que, se eleito, vai trabalhar para que todos tenham acesso à escola. Porque para nós, investir em educação, investir na infância, investir no ensino médio, investir na universidade, não é gasto, é investimento, é lucro para esse país que cuida da sua juventude. A candidata do PSTU, Vera Lúcia, escolheu São Paulo para fazer campanha hoje. Hoje de manhã, Vera Lúcia visitou uma feira livre na Brasilândia, um bairro muito populoso da capital paulista. Ela estava acompanhada da candidata a vice, Raquel Tremembé, também do PSTU, e de militantes do partido. Vera Lúcia disse que nesta campanha presidencial quer dar enfoque para quilombolas, indígenas e moradores de bairros da periferia. A candidata explicou as propostas de governo que tem para o país e destacou os problemas que o Brasil enfrenta. Um dos assuntos principais nas conversas da candidata Vera Lúcia com feirantes e moradores aqui do bairro foi a alta no preço dos alimentos. Ela disse que o combate à fome e ao desemprego são as prioridades no seu plano de governo.
reduzindo a jornada de trabalho, sem redução de salários, estatização das maiores empresas desse país, as 100 maiores, que estatize o agronegócio, que a produção de alimentos seja de fato para resolver o problema da fome, que a gente só exporte daqui qualquer coisa quando não faltar nada na mesa de nenhum vivente. O Datafolha divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. O levantamento foi contratado pela Folha de São Paulo e pela TV Globo. O ex-presidente Lula, do PT, se mantém na liderança e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, avançou. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em maio, Lula tinha 48%. Em junho, oscilou dentro da margem de erro para 47%. Em julho, mais uma vez, 47%. E manteve os 47% agora. Com a margem de erro, tem de 45% a 49%. Jair Bolsonaro tinha 27% em maio. Em junho, também oscilou dentro da margem de erro para 28%. Em julho, teve 29%. Agora, avançou para 32%. Com a margem de erro, tem de 30% a 34%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 7%. Oscilou para 8% em junho. Índice que se manteve em julho. Agora, aparece com 7%. Pela margem de erro, tem de 5% a 9%. Simone Tebet, do MDB, tinha 2%. Oscilou para 1%, em julho para 2%. Para 28%. Em julho, teve 29%. Agora, avançou para 32%. Com a margem de erro, tem de 30% a 34%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 7%. Oscilou para 8% em junho. Índice que se manteve em julho. Agora, aparece com 7%. Pela margem de erro, tem de 5% a 9%. Roberto Jefferson, do PTB, Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Léo Péricles, do Unidade Popular, Soraya Tronic, do União Brasil e Constituinte Emael, do Democracia Cristã. O Datafolha perguntou em quem os eleitores votariam se houver um segundo turno com Lula e Bolsonaro. Em março, Lula aparecia com 55%, em maio 58%, em junho 57%, em julho 55% e agora 54%. Bolsonaro tinha 34% em março, em maio 33%, em junho 34%, em julho 35%, agora 37%. Votos em branco, nulos ou nenhum, 10% em março, 8% em maio e junho, 7% em julho, agora 8%. Não sabe, 1% nas 3 primeiras pesquisas e 2% nas 2 mais recentes. O Datafolha mostrou que a avaliação que os eleitores fazem do governo de Jair Bolsonaro melhorou. Em março e maio, 25% dos entrevistados consideravam o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Em junho, 26%. Em julho, 28%. Agora 30%. Em março, 28% avaliavam o governo como regular, 27% em maio, 26% em junho, julho e agora. Para 46%, o governo era ruim ou péssimo em março, 48% em maio, 47% em junho, em julho, 45%, agora 43%. Desde março, 1% não soube responder. O Datafolha pediu também que os entrevistados avaliassem a confiança que eles têm nas declarações de Jair Bolsonaro. Em março, maio e junho, 17% disseram que sempre confiavam nas declarações do presidente. Em julho, 18% e agora 20%. Os que às vezes confiavam nas declarações de Bolsonaro eram 29% em março deste ano, 26% em maio, 29% em junho e julho e agora 27%. Em março, 53% disseram que nunca confiavam nas declarações de Bolsonaro, 56% em maio, 53% em junho, em julho 52%, um índice que se manteve agora. Nas 5 pesquisas, 1% não soube responder. O Datafolha ouviu 5.744 eleitores em 281 municípios de terça até hoje. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite. Boa noite e até amanhã.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego do canal Diego Esportes e tô chegando para te avisar que hoje tem América Mineiro e São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, e nesse vídeo você vai saber tudo sobre essa partida, as principais e últimas notícias da equipe do América Mineiro e também as últimas informações da equipe do São Paulo. O América Mineiro, que foi derrotado jogando no Morumbi, joga hoje em casa e quer vitória para conseguir a classificação. Já o São Paulo, que vem de boa vitória jogando no Morumbi, joga hoje fora de casa e vem em busca de pelo menos um empate para conseguir a classificação e pegar o Flamengo na semifinal. Então, se você é torcedor do América Mineiro ou torcedor do São Paulo, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite, porque América Mineiro e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, no horário de Brasília, no estádio Independência, em Belo Horizonte, decidindo a última vaga para a semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Morumbi, São Paulo venceu por 1-0. Com o resultado da primeira partida, o São Paulo pode até empatar para se classificar, enquanto o América precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Vitória do América por 1 gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis. O América chega com moral para a partida, após ter vencido o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro, engatando o 4º triunfo seguido da competição. Para vencer o São Paulo, o time aposta no retrospecto em casa pela Copa do Brasil, já que ainda não perdeu jogando no Independência, superando o CSA e também o Botafogo. Já o São Paulo chega mais leve para enfrentar o América após vencer o Campeonato Brasileiro e encerrar uma longa sequência negativa que aproximou o time da zona de rebaixamento. O tricolor pode alcançar a 3ª semifinal da temporada, após o Paulista, que foi vice-campeão, e a Sul-Americana, que enfrenta o Atlético Goianiense em setembro. Pelo lado aí do América Mineiro, o time que entra em campo nesta quinta-feira terá mudanças em relação ao último jogo pelo Brasileirão, já que o técnico Wagner Mancini tem optado por rodar o elenco. Da frente, o Wellington Paulista deve assumir a vaga de Henrique Almeida. O lateral esquerdo Daniel Avelar, que começou no banco no domingo, deve voltar a figurar entre os 11. Quem não será utilizado é Benítez. O meia não poderá entrar em campo porque já jogou pelo Grêmio nessa edição da Copa do Brasil. O meia Alê, recuperado de lesão, entra no seu lugar. Provável escalação então do América Mineiro deve ter o Matheus Cavicchioli, Éder, Maidana, Avelar, Raul Cáceres, Lucas Cal, Juninho, Alê, Pedrinho, Everaldo e Wellington Paulista. Já pelo lado do São Paulo, a principal novidade do São Paulo para o jogo contra o América deve ser a volta do goleiro Jandrei, recuperado de um trauma nas costas. Rafinha, também recuperado de lesão, deve ficar no banco. Sem Gabriel Neves suspenso, Rogério Ceni tende a escalar Pablo Maia no meio de campo. A provável escalação então do São Paulo deve ter o Jandrei, Léo Pelé, Miranda e Diego, Pablo Maia, Reinaldo, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Igor Vinícius, e lá na frente o Luciano e o Caleri. O jogo de hoje ele vai ser apitado pelo Braulio da Silva Machado, vai contar com o assistente 1, que vai ser o Kleber Lúcio Gil, e o assistente 2, que vai ser o Fabrício Vilarinho da Silva. Na arbitragem de vídeo teremos o Adriano Milvix. No primeiro jogo, como a gente já disse, o jogo foi realizado no Morumbi, 1-0 para o São Paulo, gol marcado por Luciano. E lembrando novamente que quem passar desse confronto entre São Paulo e América pega o Flamengo, que conseguiu ontem a classificação diante do Atlético Paranaense. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.